sério de hoje vem discutir aqui, além das questões políticas, de lazer, entretenimento, saúde, segurança. Já conversamos, já discutimos também sobre as contas do Estado. Sempre a gente tem pegadas, pinceladas na área empresarial. E pegando pessoas bem-sucedidas, empresas bem-sucedidas, para a gente saber qual é a receita, qual é a fórmula e despindo essas pessoas e vendo exatamente como é que elas são, como é que elas se comportam, porque isso determina também a vida das pessoas. Estamos aqui com um dos maiores empresários do Nordeste, o maior praticamente da Bahia, na área de recursos humanos. Estou falando de Cisnando Ribeiro Lima, proprietário da MAP, a empresa que domina o mercado na Bahia e também está em São Paulo. Meu amigo, muito obrigado por você ter aceitado conversar conosco para apresentar ao nosso telespectador essa forma de ser, esse seu jeito de ser e como foi que você começou. Porque quando a gente começa a olhar uma pessoa e passa com um carro bonito, tá com uma granazinha para poder fazer uma viagem, e diz assim, mas rapaz, ali, a vida boa, arretada, mas não sabe o que a pessoa demorou para construir. Essa história de vida, esse acúmulo material, esse acúmulo emocional, esse acúmulo afetivo, o que é que a família paga com isso, a ausência, a distância e por aí lá vai. Cisnando Ribeiro Lima, seja bem-vindo ao nosso programa. O microfone é seu, a tela é sua, para começar com a história desde a época da fazenda, quando sua mãe pegava os ovos, se eu não me engano, 15, né? E não sei quantos litros de leite para dar conta desses irmãos todos. Família muito grande, né? A família de meu pai era pecuarista, já faleceu. E a minha mãe chegou a ter 8 filhos, e 9 filhos. Aí uma faleceu logo cedo, o outro faleceu tem uns 5 ou 6 anos. Família grande, a gente se divertia muito, né? A mesa era super farta, como ele era pecuarista, não faltava comida, né? Então a gente passava as férias na fazenda. E aí na hora do café da manhã era um bules, 2, 3 bules de 5 litros de café. De 5 litros de café cada um? Era, cada um, porque era o consumo, todo mundo tomava muito café. Então era 3 pratos de cuscuz, aí tinha uma panela enorme de mungunzá. Na hora a quantidade de ovo, como era muita gente, era assim uma dúzia de ovos a cada café da manhã. Aí era batata, então tudo era uma quantidade muito grande. E aí meu pai, na hora do almoço também era outra fartura, era assim, por dia, quase 7, 8 quilos de carne por dia. Era... 7, 8 quilos de carne por dia, para porque... sustentar esses menininhos todos. Porque eram 8, meu pai e minha mãe, ainda tinha mais a empregada, tinha mais o marido dela que morava com a gente também, que era um filho de criação de meu pai. Então aí ela teve um filho que também morava, então foi somando, era uma casa de umas 13, 14 pessoas, fora os primos que vinham do interior, fora amigos que iam passar finais de semana com a gente, então era muito grande. Hoje, uma situação como hoje, seria muito difícil sustentar uma família tão grande, né? Mas na época tudo era mais tranquilo. E aí, onde é que vem Cisnando empresário, dessa época da fazenda? Qual foi o caminho aqui até chegar na MAP? Na MAP a gente vai chegar daqui a pouco. Mas depois da fazenda... Depois da fazenda, estudamos, né? Chegamos a um 2º grau, alguns fizeram faculdade, outros a vontade de ganhar dinheiro era muita, porque meu pai era um homem muito controlado. Também ele não tinha para tanto filho, então ele dava comida, educação, a saúde, diversão, se vire. Gostei. Comida, educação e saúde. Eu dou. Diversão, se vire. Gostei. Então ele me ensinou muito buscar, você quer ganhar dinheiro, então vá à luta. Então quando eu queria ir para um cinema, ir para um parque, fazer qualquer coisa de adolescente, eu lavava o carro dele, aí ele me dava uma graninha. Quando eu estava na fazenda, eu ajudava lá os vaqueiros a tirar leite, eu destocava um pasto, eu roçava para ganhar uma graninha. Para a diversão. Para a diversão. Então... E aí eu fui crescendo desse jeito, eu comprei a minha primeira bicicleta, comprei a minha primeira moto, sempre eu dizia, você tem que se virar com o que você quer a mais. E comecei a trabalhar com 14, com um irmão meu que montou uma empresa de segurança. E
ganhando esse dinheirinho, comprei a minha primeira bicicleta, entendeu? Sempre fui na luta, sempre trabalhando. Aí depois dessa empresa e trabalhando com a empresa do irmão, qual foi o próximo passo para Cirlando? Aí depois eu montei, não, aí antes disso, de montar algum negócio, eu trabalhei no Econômica, no Banco Econômico. Trabalhei na área de processamento de dados, eu tinha o que, 16, fiquei até os 18 anos, 19 anos. Aí saí do banco, comecei a comprar produtos importados, em Manaus e no Paraguai. Ah, tá. Tipo relógio, Relógio, televisão. E revendia aqui. Na época, aqueles toca-fitas da Bosch, que na época, TKR, aquelas coisas aí. Na primeira viagem que eu fiz, eu ganhei 3 vezes mais do que meu emprego no Banco Econômico. Então eu E agora voltou essa febre, né? O povo agora tá indo para Miami para trazer as famosas sacolas do Paraguai, né? Então o termo hoje é sacoleiro, né? É. Então eu tinha 18, 19 anos, eu viajava e na primeira viagem eu tirei logo 3 vezes mais do que meu salário. Fiz, poxa, eu viajei, me diverti, trabalhava 8 horas por dia e numa viagem só eu ganhei 3 vezes mais do que eu ganhava no meu trabalho. Então desisti do meu trabalho, fui ser autônomo, sendo sacoleiro. E aí com o tempo foi passando... Lembra mais ou menos quanto tempo ficou como sacoleiro? Fiquei 1 ano e pouco. Bom tempo, viu? Fiquei 1 ano e pouco. Depois eu montei, meu irmão tinha, um outro irmão montou um negócio de uma loja que vendia queijo, requeijão, produtos naturais, essas coisas. Aí eles desistiram da loja, eu comprei a loja. Já com o dinheiro cada da sacola? Já com o dinheiro do dinheiro da sacola, montei o meu primeiro negócio. Mas eu era muito novo, muito imaturo, não tinha conhecimento de impostos, compra, venda de produto, aquelas coisas todas. Aí veio o plano Collor, foi uma falta de produtos na época. Aí fechei a loja, não deu certo. Aí meu irmão me chamou para trabalhar com ele. Entendeu? Aí ele abriu uma filial em Salvador, que a empresa era em Feira de Santana, ele abriu uma filial em Salvador. E aí a empresa começou a deslanchar aqui em Salvador e nós começamos a crescer. Mas eu era um sócio comissionado. Certo. Eu tinha um salário e ganhava uma comissão em cima do lucro do negócio. E aí eu fui convidado por 2 empresários um da área de comunicação e outro da área de locação de equipamentos, me chamaram para ser sócio abrindo uma empresa. Uhum. Aí eu saí dessa pseudo-sociedade com meu irmão e entrei com esses 2 empresários. E foi uma coisa muito interessante, porque o dia que eu assinei o contrato social para ser sócio dessa empresa foi no dia do meu primeiro casamento. Esse sócio levou o documento e eu assinei na cerimônia do meu casamento. E na cabeça dele ele fez isso porque simbolizava o duplo casamento, o afetivo e o... Não, foi falta de tempo mesmo. A gente precisava abrir a empresa, aí foi demorando. Quando o contador aprontou o documento, já foi no dia do casamento. Como eu ia levar 8 dias de viagem, de lua de mel, aí ele aproveitou o dia, aproveitou antes que eu viajasse, que ele precisa dar a entrada na junta comercial, aí eu assinei no dia do meu casamento. E casamento, assinou ali com a esposa para estar junto, a primeira, assinou ali a primeira transação comercial oficialmente enquanto sócio, não quanto salário e comissão a partir das vendas. E aí, quanto tempo depois veio a sua grande paixão, seu grande amor, que nasce sua filhona? Aí ela levou 3 anos. Após 3 anos, 97... 2001, não. Entre 3 e 4 anos ela nasceu. Ela nasceu em 95. Ela nasceu em 95. Nesse período, gestação e nascimento dela, deu para conciliar o início dessa empresa?
Deu, porque tinha um período da mãe também, a mãe ficou aquele período sem trabalhar, a avó materna ajudou, eu já tinha uma certa condição, aí tinha empregada, tinha uma babá para cuidar. Aí me dediquei bastante à empresa, né? Que era uma empresa super pequena, tinha 30 e poucos funcionários e era para ser sincero, foi no dia que eu assinei, eu só conhecia a empresa Certo. na volta da lua de mel. Mas, Onde eu fui conhecer a sede, a estrutura. Um parênteses aqui. Gravem esse número. 33 funcionários dessa empresa. Gravem aí, que no próximo bloco vocês vão entender por que esse número e onde a gente quer chegar. Vamos chamar o intervalo e já já a gente volta. Fala Sério está de volta com Cirnando Ribeiro Lima, proprietário da MAP, que está contando aqui, primeiro bloco, começou a contar a sua história de vida, contando a primeira empresa que ele foi sócio de fato, junto com mais outros 2 amigos, e que nessa empresa aí tinha 33 funcionários. E aí, como é que foi crescendo essa empresa e Cirnando foi pulando? Essa empresa, esses 2 sócios, um era sócio comercial, político, era o cara que conhecia todo mundo, o outro era sócio financeiro, era o homem que tinha o dinheiro, e eu era o sócio trabalho. Era um negócio engraçado porque na época a gente não tinha estrutura, então a gente tinha um cara com a moto, que era um fiscal com a moto, eu ia para o almoço ou jantar, ou ia para a praia com minha esposa, minha filha, ou nessa época minha filha não existia ainda, mas nessa época eu ia para a praia com os amigos e como não tinha celular nessa época, eu saía da praia, pegava o telefone público, ligava para a empresa, os postos foram cobertos, tá tudo direitinho, aí não, tá faltando em tal lugar, aí eu pegava, vestia a calça, deixava o kit no carro. Vestia a calça. Isso no momento de lazer você continuava ligado e trabalhando? Não, trabalhando, não tinha momento de lazer, tinha que ficar à disposição da empresa, porque não tinha estrutura de fiscalização, não tinha nada, a empresa era muito pequena e estava começando. Aí colocava a bota, colocava a calça por cima da sunga, me limpava da terra, botava no carro, ia buscar um vigilante em casa, um vigilante para cobrir o posto, porque o vigilante estava faltando. Depois que todos os postos estavam cobertos, eu voltava para a praia. Isso era o turno da manhã. E ainda tinha mudança de turno das 19 horas, que também se acontecesse uma falta, se eu estivesse jantando, estivesse em casa, eu estivesse em qualquer lugar, eu tinha que largar tudo, pegar meu carro e fazer a reposição do posto. O início é muito complicado, né? É uma luta, é muito duro. Aí, essa empresa, quando Cirnando saiu dela, lembra mais ou menos quantos funcionários tinha? A empresa foi crescendo e aí a gente já estava com em torno de uns 400 funcionários em 1 ano e meio, mais ou menos. Em 1 ano e meio a 2 anos a gente saiu de 30 e poucos funcionários, já estava com 300 e poucos funcionários, quase 400 funcionários. E aí houve uma formação de um grupo que foi formado por vários empresários, onde a ideia era montar um volume grande de empresas para reduzir custos administrativos e vários empresários se juntaram. Certo.
E nessa junção de empresários, eu tive que vender a minha parte, porque eu não tinha capital para aportar para fazer parte deste grupo, que eram 9 empresas na época, tinha empresas em Sergipe, empresas em São Paulo, várias empresas aqui na Bahia, então o aporte financeiro era muito alto. Mas como eu tinha conhecimento do negócio, conhecia os clientes e administrava bem a empresa, eles me fizeram uma proposta para ficar no negócio como diretor, tendo participação nos lucros e um salário como diretor. No momento foi uma coisa muito rápida, não tive alternativa, então eu tive que ficar. E aí fiquei no grupo por mais ou menos 8 a 9 anos nesse grupo, trabalhando, até que chegou um momento que eu fui obrigado a sair deste grupo. Aí quando você saiu desse grupo, parou, pensou na vida, o que foi que mais aconteceu aí, do ponto de vista pessoal e empresarial? Durante essa época deste grupo que foi formado, eu continuei como sócio remunerado por comissão e mais salário, eu conheci Maria Alice, que é a minha atual esposa e a minha atual sócia. E aí foi uma junção de conhecimentos, que ela estava recém-separada, veio dos Estados Unidos, ainda um pouco meio assustada da separação. Então ela não sabia ainda como seria o futuro, mas meteu a cara e caiu no trabalho e a gente eram parceiros nós dois. A gente conseguiu em pouco tempo dominar as empresas do polo petroquímico com qualidade, com atenção ao cliente, com atenção ao colaborador. Então nós criamos uma união de trabalho e luta. Então nós conseguimos fazer com que a empresa, que na época a gente administrava, que ela crescesse. Então essa empresa cresceu de tal ponto que a nível Brasil, ela, na época que a gente saiu dessa empresa, ela estava com 6 mil funcionários. Entendeu? E aí, por problemas de relacionamento com sócios, eu optei em sair do negócio e tentar, de uma vez por todas, construir uma empresa só minha, entendeu? E neste momento desta escolha, eu tinha a melhor, a melhor sócia, companheira, parceira, de capacidade, inteligente. Então essa... O que a emoção faz com a pessoa? Quando eu digo que Maria Alice mexe contigo, aí até não se conteve. O machão não adianta. Se não rasga elogios porque tá preso ali tá nas amarras machistas, aí sai pela tosse. É assim, viu? Se entrega assim. Então eu decidi montar a sua empresa. Montar a nossa empresa. Aí eu fui para o mercado, identifiquei uma empresa pequena e essa empresa tinha 40 funcionários, entendeu? Então eu saí levando Maria Alice de um negócio que me dava uma segurança, uma empresa grande, de um grupo grande a nível nacional e começar novamente do zero, porque eu acreditava que a gestão do grupo era nossa. Entendeu? Então, se esse grupo cresceu com a nossa luta, com o nosso trabalho, com a confiança que os clientes tinham nesses dois, porque empresa de serviço não é o nome da empresa. A empresa de serviço, quem passa a segurança da empresa de serviço são os donos. Empresa de segurança, empresa de mão de obra hoje, por falta de credibilidade no mercado da sociedade, dos políticos, da justiça, é importante que os donos sejam pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas lutadoras, pessoas honestas. Então, como houve este casamento entre Cisnanda e Maria Alice, então a gente acreditava que tudo tinha para dar certo. Foi um risco. E por que o azul? Porque era a cor que a gente tinha anterior. E aí eu gostava dessa cor, entendeu? E ela também gostava da cor azul. Como eu sabia que ela gostava do azul e eu também gostava do azul, eu queria que fosse o azul. Tem nada a ver com sincretismo religioso? Não. Simplesmente é gostar da cor.
E a cor anterior da empresa anterior também era azul. Legal. E aí... Aí a empresa Júnior montou em cima da MAP, em cima do nome da sigla MAP, com a cor azul, e aí surge a MAP.